Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do BNDES de participar deste terceiro Fórum de Direito Seguro. O tema que me foi solicitado é o tema da empresarialidade da entidade seguradora. Um tema que reclama uma explicação, né? Esse termo empresarialidade, né, é um neologismo, é uma novidade aqui mesmo para o ambiente jurídico brasileiro, né? E eu vou então começar dizendo que a abordagem desse tema depende, na verdade, de tratarmos de dois assuntos que no novo Código Civil, no Código Reale, representam mudanças profundas no nosso direito positivo. De um lado, a introdução da teoria da empresa no direito brasileiro, e de outro lado, a mudança nas características fundamentais do contrato de seguro. A introdução da teoria da empresa no direito brasileiro é das poucas coisas boas. Aliás, a mudança no contrato de seguro também é uma das outras poucas coisas boas que o novo Código Civil traz, né? A introdução da teoria da empresa no direito brasileiro ela é feita, né, pelo novo Código Civil, né, em dispositivos que estão inspirados fortemente no Código Civil italiano de 1942. Há alguns dispositivos que são uma tradução da norma que se encontra no Código Civil italiano de 1942. Como sabemos, o direito brasileiro, até a entrada em vigor do novo Código, ele adotou, para delimitar o campo de abrangência do direito comercial, a teoria dos atos de comércio. O nosso Código Comercial de 1850 é fortemente inspirado no Código Napoleônico do Comércio, do início do século XIX, e tem disciplinado, né, tem definido o âmbito de incidência do direito comercial desde a sua edição, desde 1850, né, até janeiro próximo. Essa teoria, a teoria dos atos de comércio, é uma teoria que na sua formulação originária, e é esta a formulação originária que foi trazida para o Brasil em 1850, né, listava determinadas atividades, definindo-as como mercancia, definindo-as como atos de comércio. O objeto do direito comercial, portanto, é definido por essa teoria, a teoria dos atos de comércio, como um conjunto de atividades. Na teoria da empresa, o objeto do direito comercial não é mais definido como a partir de uma lista de atividades, é definido, isto sim, a partir de uma forma específica de explorar uma atividade, a forma empresarial. O direito comercial deixa de ser o direito de certos atos e passa a ser o direito aplicável a uma determinada maneira de explorar atividades econômicas, a maneira empresarial, a empresa. A teoria da empresa, ela começa a ser examinada com um pouco mais de frequência na doutrina brasileira na década de 60 do século passado, né, nos anos 1960. Né. Aliás, em 1965, por encomenda do presidente Jânio Quadros, né, aliás,
Em 65 foi apresentado um projeto que ele encomendou quando era presidente, alguns anos antes, um projeto de código de obrigações, né, em que já se contemplava a teoria da empresa como o critério norteador da definição do objeto do direito comercial. A partir de então, a doutrina brasileira começa a se debruçar com um pouco mais de atenção sobre este novo instituto, sobre essa nova configuração do direito comercial. Esse projeto de Código das Obrigações foi afastado, foi arquivado, não teve a sua tramitação até o fim no Congresso, né? E em 75 foi apresentado o projeto de Código Civil que foi aprovado aí finalmente no início desse ano, né? O Código de 75, como dito, adota a teoria da empresa, enfim, incorpora a teoria da empresa, consagra a teoria da empresa, inspirado fortemente no direito italiano. E em 1975, com mais esse projeto de lei, mais essa tentativa de redesenhar o âmbito de incidência do direito comercial no Brasil, a doutrina se empenhou mais ainda nesse estudo. Mais que isso, já podemos notar no fim dos anos 70, no início dos anos 80, algumas decisões judiciais que procuram resolver questões já à luz da teoria da empresa, embora não fosse código, não fosse lei ainda, não fosse direito positivo vigente, a teoria da empresa já fornecia critérios para solucionar determinados processos, para decidir determinadas demandas, muito mais aprimorados do que os critérios da teoria dos atos de comércio. E como o projeto já tinha sido apresentado, logo mais ia virar lei, a jurisprudência já foi se antecipando e concedeu concordata para pecuarista, por exemplo, reconheceu o direito à ação renovatória nas locações exploradas por pessoas que não se enquadravam no conceito de comerciante, né, com base na nossa lei de luvas, e outras decisões que foram sendo adotadas já aplicando aquele futuro direito que naquela altura, né, no finzinho dos anos 70 e dos anos 80, se imaginava logo mais viraria direito positivo. O fato é que o projeto de Código Civil teve uma tramitação muito lenta. Tramitou durante mais de um quarto de século. E no meu modo de ver, ao contrário do que afirmam alguns entusiastas do Código, não foi uma tramitação que garantiu um aperfeiçoamento do texto. Não foi uma tramitação que garantiu uma discussão do texto entre os especialistas, com a sociedade. Foi uma tramitação que resultou apenas uma adaptação, evidentemente, às mudanças que a Constituição de 88 trouxe, não podia ser diferente, não podia ter um código diferente da nossa Constituição de 1988, mas foi uma tramitação muito demorada e sem o devido tratamento, sem o devido aperfeiçoamento do projeto. E nesses quase 30 anos, nesse mais de um quarto de século, o Brasil passou por mudanças muito significativas, né? A começar, deixamos de ser uma ditadura militar, né? Promovemos a redemocratização das nossas instituições e a solidez desse processo se pôde perceber há um mês atrás, quando se elegeu para presidente da República um operário, né? O Brasil é uma democracia. Em 75 ele era uma ditadura, com censura à imprensa, com censura às artes, né? Nesses anos todos houve uma queda do Muro de Berlim, né? Com uma onda de reliberalização da economia em todo o mundo. Nesses anos criou-se a internet, os costumes se revolucionaram, continuaram na sua revolução, né? E o Código, no meu modo de ver, não acompanhou isso. Ele
Ele retrata, e isto é possível em diversos dispositivos constatar, ele retrata o estágio em que se encontrava a doutrina e a jurisprudência brasileira em 1975. Durante esse largo período de tramitação, surgiram importantes leis no direito brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Locação Predial Urbana, a Lei do Registro de Empresas, que foram também inspiradas não mais na teoria dos atos de comércio, mas na teoria da empresa. Em todos esses diplomas legais, né, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, a Lei de Locação é de 91, a Lei do Registro de Empresa de 94. Em todas essas leis, podemos encontrar a inspiração da teoria da empresa e não mais a utilização dos critérios da teoria dos atos de comércio. Ou seja, o Código Civil, ele entra em vigor e introduz a teoria da empresa no direito brasileiro, mas com um certo atraso em relação à doutrina, em relação à jurisprudência, em relação a outros diplomas do direito positivo. Na verdade, tirante a questão do direito falimentar, tirante a lei de falências, a introdução da teoria da empresa não vai trazer nenhuma mudança que já não tenha sido feita pela doutrina, pela jurisprudência e por outras leis esparsas, né? A partir da entrada em vigor do Código Civil, estarão sujeitos à falência, poderão impetrar concordata um conjunto maior de pessoas, não apenas aquela figura do comerciante, tal como definido na teoria dos atos de comércio. E uma das inovações que vêm junto com o Código de Defesa do Consumidor, uma inovação doutrinária, uma categoria nova com a qual nós temos que nos familiarizar, é exatamente o conceito de empresarialidade, né? Ou seja, a qualidade da empresa, né? Quando a atividade econômica é explorada na forma de empresa, essa atividade econômica ostenta empresarialidade, apresenta esse atributo da empresarialidade. Qual é esse atributo? Vamos ao artigo 966 do novo Código Civil, dispositivo que define empresário. Nesse dispositivo está dito lá que considera-se empresário o profissional que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Desse dispositivo que define empresário, podemos extrair o conceito de empresa e, posteriormente, o conceito de empresarialidade. O que é empresa? Empresa é aquilo que o empresário faz, a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E deste conceito, precisamos examinar com um pouco mais devagar as três primeiras expressões: atividade econômica organizada. Aqui no Brasil, e creio que isso também em alguns outros lugares pode ser que ocorra, nós utilizamos, mesmo nós os profissionais do direito, utilizamos a expressão empresa de uma forma ambígua, né, significando diversos objetos semânticos, né? Em primeiro lugar, usamos a palavra empresa, usamos a expressão empresa como sinônimo de sociedade. Então, os bens da empresa, os bens do sócio, a empresa faliu, não é correto. A partir da introdução da teoria da empresa, enfim, a partir da necessidade de nos adequarmos a essa inovação legislativa, valerá a pena excluir o uso da palavra empresa como sinônimo de sociedade. Por quê? Porque a empresa é uma atividade. Não se confunde com quem exerce a atividade quando se trata de uma pessoa jurídica. A sociedade é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, né? Quando a lei define a empresa como atividade, isso quer dizer que não está correto usarmos empresa como sinônimo de sociedade. Também usamos a palavra empresa, muitas vezes, com sinônimo de empresário, como um sujeito de direito. Então, a empresa comprou, a empresa está crescendo, a empresa entrou com uma concordata, está processando, como um sujeito de direito. Não é correto. Se empresa é uma atividade,
sujeito de direito não pode ser. Quem explora a atividade é que é o sujeito de direito, é o empresário. O empresário pessoa física, empresário individual, ou o empresário pessoa jurídica, a sociedade empresária. E também devemos descartar o uso da expressão empresa como com sentido de objeto. Né? Às vezes dizemos, a empresa, vou comprar a empresa, ou a empresa X comprou a empresa Y, né? Ou, vou à empresa. Né? O conceito correto aí é de estabelecimento, é o local onde se explora a atividade. Então, não é correta a utilização da palavra empresa dentro do rigor dos novos conceitos que a lei vai introduzir nesses significados. Será correto, só para encerrar esse aspecto, né? Será correta a utilização se pudermos substituir empresa por empreendimento. Né? Então, aí sim, sempre que estivermos usando a expressão empresa no sentido de empreendimento, estaremos falando de uma atividade. Então, podemos falar que essa empresa é arriscada, né, no sentido de que é um empreendimento arriscado, um empreendimento cujo resultado é incerto. Né? Podemos falar no princípio da preservação da empresa, é um princípio que o direito brasileiro tem consagrado a partir dos anos 60 do século passado, né? E que significa não a preservação da sociedade, a preservação do estabelecimento, significa a preservação da atividade, a preservação daquela organização empresarial, aquela organização econômica que gera bens, que presta serviços. Então, quando se fala em atividade, isso significa que nós estamos dando um status jurídico, um estatuto jurídico para o empreendimento que o empresário explora. E é uma atividade econômica, ou seja, uma atividade destinada a gerar lucros. Né? Quanto a isso, creio que não há maior problema quanto a essa segunda expressão. A terceira expressão que interessa, a terceira e última, é a expressão organizada, atividade econômica organizada. E aqui, na atividade econômica organizada, nessa expressão, que nós vamos encontrar o cerne do conceito de empresa, o cerne do conceito de empresarialidade. Quando é que a atividade econômica é organizada? Ela é organizada quando encontramos na atividade econômica a articulação dos fatores de produção. Quando encontramos na atividade econômica a combinação dos fatores de produção. Quais são esses fatores hoje? O capital, a mão de obra, a tecnologia e insumos. O empresário é aquele que investe capital próprio ou de terceiros, levantado, digamos, no mercado de capitais, é aquele que desenvolve ou adquire tecnologias, é aquele que contrata mão de obra, é sempre um empregador, né? É aquele que adquire insumos para empregar na sua atividade, ou revendendo-os, ou empregando na prestação de serviços. Aqui está o novo objeto do direito comercial. O direito comercial brasileiro passa a tratar desta forma específica de explorar uma atividade. Explorar uma atividade com a articulação desses fatores de produção. Isto quanto ao primeiro aspecto que eu me propus a examinar, a teoria da empresa. O segundo aspecto, como já mencionei no início, só tentando dar uma organização aqui nessa exposição, o segundo aspecto diz respeito às alterações que o contrato de seguro vai experimentar com a entrada em vigor do novo Código Civil. Antes, porém, de entrar nesse segundo aspecto, acho que vale a pena, aclarando também um pouco a denominação dessa exposição, vale a pena determos-nos um pouco na questão da entidade seguradora. Entidade seguradora. Essa expressão aparece no direito brasileiro no novo Código Civil, né? Lá no parágrafo único do artigo 757, o legislador entendeu de estabelecer o seguinte:
Somente pode ser parte no contrato seguro como segurador entidade para tal fim legalmente autorizada. A primeira questão que surge é a dúvida: por que o legislador não teria usado a expressão sociedade? Por que não teria usado a expressão pessoa jurídica? Por que usou uma expressão que não tem um significado tão preciso dentro do direito, dentro da doutrina? Entidade. Será que a partir do novo Código Civil, poderíamos ter como contratante de seguros alguma coisa, algum sujeito que não fosse uma sociedade, uma comunhão de interesses, poderia contratar o seguro, poderíamos ter alguma figura nova aí nesta área? Esta questão é que surge quando lemos o artigo 757, parágrafo único do novo Código Civil. Mas, por mais promissora que fosse essa questão, ela tem uma resposta muito simples. Entidade é pessoa jurídica, é sociedade. Isto porque, na nossa Constituição, já está definido que só sociedades, só pessoas jurídicas, melhor dizendo, podem receber autorização para explorar atividade de seguro. Na nossa Constituição, sabemos, ela é muito detalhista, né? Eu acho que até ela cria alguns problemas em vez de dar algumas garantias, em vez de dar mais garantias, ela cria mais problemas quando ela começa a entrar em determinados detalhamentos, né? No campo do direito de concorrência, isso é muito claro. A Constituição, ao entrar em detalhes sobre o que seria reprimido para garantir a liberdade de iniciativa, acabou limitando os atos passíveis de repressão, ao contrário de outros sistemas que apenas consagram a liberdade de iniciativa, e todo e qualquer ato que coíbe essa liberdade é passível de repressão no plano da lei ordinária. Mas a nossa Constituição, enfim, não é esse o objeto da nossa preocupação aqui. Nossa Constituição é detalhista e no artigo 192, inciso 2, parágrafo 1º, nós encontramos lá já a definição de que só uma pessoa jurídica pode ser titular de uma autorização para explorar a atividade de seguros. Então, enquanto a Constituição for esta, entidade seguradora no Código Civil só pode significar uma pessoa jurídica. Está em vigor, então, continua em vigor, então, o artigo 24 do Decreto-Lei 73, que define que as sociedades anônimas só as sociedades anônimas que podem ser seguradoras, né? No parágrafo único do 24, existe uma hipótese de alguns seguros, o agrícola, acidente de trabalho, que pode ser explorados por cooperativas, mas isso não existe, né? Todas as seguradoras são sociedades anônimas. Ok, feita essa observação quanto ao significado da entidade seguradora, vamos então à análise da segunda grande inovação pertinente ao nosso tema, que vai ser trazida pelo novo Código Civil. Diz respeito à natureza do contrato seguro. A empresarialidade da entidade seguradora está relacionada a dois aspectos do contrato seguro, está relacionada a duas características do contrato seguro. A primeira, um tanto óbvia, a natureza de um contrato de adesão. O seguro é necessariamente um contrato de adesão, é um contrato que pressupõe uma massificação de operações, né? e portanto, pressupõe mesmo uma atividade empresarial por parte dessa entidade seguradora. Aliás, a doutrina italiana registra que as primeiras reflexões, ainda na virada do século XIX para o século XX, sobre a empresa, nasce exatamente no estudo, nas reflexões sobre o contrato de seguro, né? E esse é um dos aspectos, o aspecto de ser o contrato de seguro um contrato de adesão. O mais importante para mim, no entanto, está no outro aspecto, está no aspecto do contrato seguro como um contrato comutativo.
A doutrina brasileira, em sua maior parte, tem considerado o contrato seguro um contrato aleatório. Código Civil de 1916 traz um conceito de contrato seguro, e este conceito inspira uma interpretação doutrinária no sentido de que ele é um contrato aleatório. Assim é o entendimento de Pontes de Miranda, ou foi o entendimento de Pontes de Miranda, Pedro Alvim, Valdírio Bugarelli, o entendimento de Valdírio Bugarelli, foi o de Fran Martins, é o de Caio Mário da Silva Pereira, Washington de Barros Monteiro, enfim, a lição tradicional da doutrina que se ouve nas escolas, nas faculdades, que se repete na comunidade jurídica, é de que o seguro é um contrato aleatório. Existe, mesmo sob a égide do Código de 1916, existe doutrina que questiona esta afirmação. E podemos até distinguir, examinando essa doutrina, podemos distinguir dois grupos. De um lado, um primeiro questionamento, que é o de Valdemar Ferreira, é o de Silvio Rodrigues, que, enfim, sustenta a comutatividade do contrato de seguro, porque a seguradora, ela, a partir dos seus cálculos atuariais, estatísticos, é capaz de organizar o seu negócio e ter dessa organização um resultado positivo. Então não há nada de incerto nessa atividade da seguradora, né? E existe uma segunda vertente, que ainda sob a égide do Código de 16, ainda se debruçando sobre o Código de 16, questionava o caráter aleatório do seguro, né? Acho que podemos centrar ou identificar essa segunda vertente na pessoa do Ernesto Cisino-Nilk, do Paulo Pisa, que a partir de reflexões, por exemplo, de Fábio Conder Comparato, mostram que o contrato seguro, na verdade, gera para a seguradora uma obrigação diferente daquela que o Código Civil de 1916 definia. A obrigação da seguradora é de dar garantia a interesses legítimos do segurado. Claro, estou aqui fazendo uma análise apenas de como o assunto repercutiu na doutrina brasileira, né? Evidentemente, nada dessas reflexões, nenhuma dessas reflexões podem ser atribuídas como originais aqui do ambiente brasileiro. São reflexões que encontramos fora da doutrina brasileira antes do que dentro dela. Pois bem, houve uma mudança com o novo Código Civil no conceito do contrato seguro. O Código de 16, no artigo 1432, definia a obrigação da seguradora como sendo a de indenizar o segurado de prejuízo resultante de riscos futuros previstos no contrato. E o novo Código Civil, no artigo 757 caput, define a obrigação da seguradora como sendo a de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos pré-determinados. Esta obrigação que a seguradora assume, portanto, é uma obrigação bem diferente da que o Código de 16 lhe reservava. E eu diria aqui, para encerrar, essa é a ideia com a qual eu quero encerrar minha exposição, eu diria que cumprir esta obrigação, cumprir a obrigação de fornecer garantia a interesse legítimo, é uma outra forma de dizer que a seguradora tem que se organizar empresarialmente. A empresarialidade da entidade seguradora é essencial para que ela cumpra com esta obrigação. Ou seja, se confundem a organização da empresa seguradora e o cumprimento da obrigação de oferecer uma garantia a interesse legítimo. Não é possível dissociar uma coisa da outra. E
possível extrairmos desta afirmação uma decorrência bastante clara. Se uma entidade seguradora não estiver devidamente organizada como empresa, não tem a suficiente capitalização ou não tem suficiente tecnologia para o desenvolvimento da sua atividade, não só a autoridade securitária pode tomar alguma providência, como o segurado. Se é uma obrigação que a seguradora tem de se organizar adequadamente, do seu ponto de vista de sua empresarialidade, se ela não cumpre essa obrigação, o segurado pode ir a juízo, exigir que ela o cumpra. Por exemplo, demandar para que o juiz determine uma capitalização, um aumento do capital social, uma nova capitalização da sociedade, ou a aquisição de novas tecnologias, coisas desse tipo. São essas as reflexões que eu traria aqui como contribuição para esse fórum, a título desse tema. Pela atenção, muito obrigado.